ようこそ。Eu sou o Gustavo e você está ouvindo o Budocast. Bem-vindos a mais um Budocast. Estamos aqui mais uma vez com o Gustavo. E aí, Gustavo, tudo certo? Aí, tudo certo. O Gustavo ele conversou com a gente no Budocast sobre o Tomita e a gente até recebeu uma mensagem do Marcos Melo no Instagram. Ele falou o seguinte: fale sobre os outros guardiões do Kodokan. Shiro Saigo, Yokoyama e Yamashita. Vamos seguir então, né? Essa coisa de falar sobre o Shiten-no, os guardiões da Kodokan. Hoje, vamos falar sobre o Shiro Saigo. Primeiro que essas histórias dos 4 ases aí do Kodokan é uma coisa muito interessante, né? É até legal ver o interesse do pessoal acerca disso. O Shiro Saigo nasceu como Shiro Shida. Ele era filho de um oficial do clã Aizu Wakamatsu, né? Ele nasceu em Aizu Wakamatsu. Então ele veio de linhagem samurai, né? O pai dele era oficial das forças desse clã. E esse clã de Aizu Wakamatsu estava lutando contra o imperador Meiji, né? Então ele estava do lado perdedor da guerra em torno da queda do shogunato. E nesse meio desse caos, o pai do Shiro morre, né? Quando ele ainda é bem novo, ele tinha 6 anos, se eu não me engano. E a família de Saigo foi obrigada a evacuar a região de Aizu Wakamatsu e passou para o distrito de Tsugawa. Tendo em vista as circunstâncias que a família se encontrava, né, o pai de Shiro tinha acabado de perder a luta e morrer, e então só sobrou ali sua mãe, né, e o restante da família. Então eles mudaram, e essa região que eles mudaram era perto do rio Agano. Então eles começaram a construir pequenos navios e balsas e também operar os mesmos, né. Shiro, inclusive, quando novo, trabalhou como boa parte, né, da sua infância e começo de adolescência como remador. Até o pessoal dá esse feito dele trabalhar como remador como sendo um elemento importante no excelente equilíbrio que ele tinha. Porque dizem que ele tinha um equilíbrio excepcional como artista marcial, né? Também conta-se que Saigo tinha personalidade meio forte, né? Quando criança, você estava sempre envolvendo em briga, e esse era um mau hábito aí que ele tinha, e que a gente vai ver que ele acaba não superando, e até mais velho ele continua com esse hábito de brigas aí. Passado um tempo, Saigo entra na escola primária, Tsugawa Shogaku, em 73, quando ela acaba de ser fundada, e aos 14, o Shiro já atuava como instrutor também nessa escola, né, como ajudante ali, em geral. No entanto, Shiro sempre teve a imagem do pai como um oficial do clã, né, uma imagem de querer ser como o pai ali, querer ter esse poderio militar. Para tentar mais esse sonho, ele sai dessa região pequena que ele estava com um amigo e se muda para Tóquio aos 16 anos, isso em 1882. No entanto, lá em Tóquio, ele meio que chegou sem conhecer ninguém e muito novo, né? Então acabou sendo impossível dele poder entrar em alguma academia militar. Então ele acaba que fazendo alguns trabalhos polarizados lá, alguns bicos, né, para poder ganhar o dinheiro, seu sustento. E dizem também, isso eu não tenho a confirmação, mas dizem que parece que ele chegou a treinar na escola Tenjin Shinryu do Keitaro Inoue, foi Isso. inclusive colega de Kano, né? Isso. Ele treinou junto com o Kano no Tenjin Shinryu. E, inclusive, dizem que Kano conheceu Shiro Saigo na escola ainda do Keitaro Inoue, que era um amigo dele. Existem até algumas aberturas porque a Kodokan se mudou diversas vezes de local, né? E quando existiam essas novas aberturas da Kodokan, se faziam apresentações, né? Então existem até apresentações do Keitaro Inoue dos katas do Tenshin Shinryu, porque Kano fazia várias apresentações de kata
além de algumas apresentações de Randori, né? E aparentemente, né, quando o Saigo chega no... Ainda não se chamava Shiro Saigo, né? Mas quando o Shiro Saigo chega em Tóquio, ele vai treinar, né, no Tenshin Shinryu, e lá ele conhece o Jigoro Kano, que meio que tira ele de lá, entre aspas, né? Ele leva ele de lá para Kodokan. Aí que Kano acaba convidando ele, né? Como se disse, para ir ao Kodokan. A gente tem também, nesse meio tempo, tem uma grande controvérsia aí sobre Saigo e o treinamento deles e o treinamento dele nas artes marciais, né? Tendo em vista que ele veio de Aizu Wakamatsu, a região lá era famosa por ter vários samurais, né? E tem um treinamento muito forte nas artes militares, né? No Jujutsu. E Kenjutsu, Kyujutsu, as artes militares em si, no geral. Alguns dizem que Saigo teve um treinamento de Daitoryu, Aikijujutsu, na região de Aizu Wakamatsu. Outros dizem que não, outros dizem que ele era muito novo na época e mesmo se ele tivesse sido exposto a algum tipo de treinamento Daitoryu, ele fez muito pouco, justamente por ser muito novo e por ter tido que se retirar muito novo dali da região. Essa discussão tem muito também porque o pai adotivo dele, né, o Saigo Tanomo, dizem que foi um professor de Sokaku Takeda, que foi o cara que ensinou Daitoryu pro Ueshiba do Aikido, né? Então isso também entra aí um pouco nessa discussão, mas dizem que não existe um documento que comprove 100%, né? Isso é uma suposição, provavelmente, que as pessoas fazem por causa dessa ligação. Isso, eles dizem sim que Tonomo, que foi esse pai adotivo de Saigo, dizem mesmo dessa relação dele com Takeda e Saigo. O próprio filho de Sokaku Takeda, se não me engano é Takeda Takemune, diz que teve sim, que Saigo teve um aprendizado mesmo que pouco por Tonomo de Daitoryu ali quando era bem novo. E, inclusive, que foi Saigo quem apresentou Sokaku a Kano, né? Então, por mais que teve alguma ligação ali entre eles, é meio nebulosa essa história, a gente não tem, como você disse, documento que comprova, mas tem algumas coisas polarizadas que a gente consegue traçar uma linha. A gente não consegue saber se é a verdade, mas consegue traçar uma linha entre elas, né? Então, Kano recruta Saigo e desde o começo Kano vê que Saigo era um expoente ali na arte marcial. Saigo começou a treinar com Kano e depois de Tomita, que a gente falou no último podcast, Saigo foi o segundo aluno de Kano, né? O segundo a pregar primeiro Dan em Judô e foi também um dos que mais treinaram com Kano, além de Tomita. Só que Eu tenho aqui uma lista dos alunos registrados pela Kodokan no ano de 1882. Dizem que a lista, né, do registro não tem todos os alunos, porque alguns alunos não se registraram, mas a lista segue mais ou menos assim, né? Você tem o Tomita sendo o primeiro da lista, que a gente tinha comentado isso naquele último Budocast, né? isso. Em 5 de junho. Depois vem Higuchi Seiko, em 7 de junho, 2 dias depois do Tomita. Você tem Arima Sumifumi e Nakajima Tamakichi. Tem 3, na verdade. Arima Sumifumi, Nakajima Tamakichi e Matsuoka Toraomaru em 8 de junho. Arima Sumiomi em 17 de julho. E depois o Saigo Shiro no dia 20 de agosto. Então, ele não foi exatamente o segundo aluno, né? Mas ele foi o segundo aluno em termos do Shitenno, e dentro do Shitenno, né, porque a gente tem, depois a gente ainda vai falar sobre o Yokoyama e o Yamashita, esses outros dois eles entraram depois do ano de 1882, né? Lembrando que a Kodokan se muda e tal, então o Shiro Saigo ele foi um desses alunos que pegou lá o princípio do judô, né? Ele foi um dos caras que ainda pegou aquela época em que o professor de Kitoryu do Kano ia dar aulas para eles, né? De Kitoryu. Ele pegou a época ainda do início da formação dos primeiros katas.
ele pegou tudo bem ali desde o princípio, né? Inclusive, Kano conta no compilado de entrevistas dele, que eu citei no último podcast também, conta que Saigo foi um dos Otidash que Kano mais gostou, né? E foi um dos que ficaram mais tempo com Kano também. Depois que Kano sai do templo de Eishoji, é, eles vão treinar num lugar meio que emprestado de um conhecido de Kano, que era um depósito, e esse lugar era muito úmido. Quando Kano conta que quando o tempo era frio, ficava muito difícil de treinar, porque as articulações ficavam até duras com frio e o lugar sendo muito úmido. Mas mesmo assim, Saigo estava todo dia lá na parte da manhã com Kano, esperando que alguém fosse treinar, e se não fosse ninguém, os dois ficavam lá treinando o dia todo. Tem uma parte interessante nisso aí que o Cano conta, que ele fala que assim, os treinos, ele tinha treino domingo e de segunda a sexta-feira, né? No domingo o treino era pela manhã. E o que aconteceu? Como tinha um aluno, a Kodokan não tinha muitos alunos ainda, né? E alguns alunos não podiam ir dependendo do horário, se o horário era conflitante com algum compromisso que eles tinham ou coisa assim. Então, o que Kano fez? Ele criou um horário mais extenso, né, uma grade horária um pouco mais longa, as aulas eram mais longas, mas a pessoa podia chegar a hora que quisesse. E ele reparou que se ele não tivesse lá esperando a pessoa lá no dojo, quando a pessoa chegasse, se não visse ninguém, a pessoa já ia embora. Do tipo assim, não tem ninguém para treinar, eu vou embora. Então ele se obrigava a ficar lá esperando. E aí quando ele não podia ficar, ele botava Shiro Saigo no lugar dele. O que acabou fazendo com que Shiro Saigo fosse um dos caras assim mais importantes na época em que iam aqueles outros praticantes de Jujutsu para desafiar a Kodokan na Kodokan, né? Que eles chamavam de Dojo Yaburi, que as pessoas apareciam para enfrentar, né, o dono do dojo, enfim, né? Aquele dojo, então Shiro Saigo acabou ficando um cara importante nesse sentido. Era ele que meio que enfrentava esses desafios. Perfeito, essa história é bem legal, bem interessante. A gente vê como que Kano depositava uma confiança bem grande em Saigo, né? Então, desde que Kano pegou o Saigo para ser seu Shideshi ali, Kano teve que constantemente estar refinando cada vez mais suas técnicas, porque dizem que Saigo era do tipo de pessoa que vê uma coisa, aprende muito rápido e está sempre querendo melhorar aquilo. Então, Saigo estava sempre tentando dar um passo à frente de Kano. Não em questão competitiva ou de desrespeito, mas sim porque ele era realmente um expoente ali, e era impossível parar esse aprendizado de Saigo, que era muito rápido. Então, Kano diz com orgulho que quando o Saigo entrou no Kodokan pela primeira vez, era até fácil de jogar, mas de acordo com o treinamento intensivo que Saigo teve ali dentro do judô, ele conseguiu rapidamente aprender a ser mais, a perder o medo, né, a ir de fato para cima sem medo, dentro dos princípios do judô, e começou a realmente ter um aprendizado que não tinha limite. Kano também fala que qualquer forma que jogasse Saigo, ele sempre parava ali de pé. Era com a estatura muito baixa, né, muito leve, mas tinha isso que era muito difícil derrubar Saigo. Então, Kano fala disso com orgulho, porque vê que realmente os seus ensinamentos e treinamento ali no judô estava indo corretamente. Algumas pessoas também relatam a habilidade de Saigo com não só com judô, mas também com a espada, também um tetsubo, que era um bastão de ferro, também era uma arma nos tempos feudais do Japão, mas que ele tinha habilidade com isso, então sempre estava treinando. Aí também vem a controvérsia de que talvez Saigo aprendeu algo antes do Kodokan, porque Kano não era tão adepto das armas assim, né? Então ele não chegou a treinar isso no Kodokan. Depois que Saigo já estava no Kodokan, aí já era seu segundo dan, já estava bem avançado ali nos treinamentos com Kano. Em 84, ele volta
para Aizu Wakamatsu para ser adotado por Tonomo, né? Que a gente citou aí como sendo o pai adotivo dele. Ele volta 2 vezes, uma em 84 e uma depois de 86. Nessa vez de 84, Tonomo ainda se chamava Tonomo Hoshina e chegou a adotar Shiro para a família Hoshina, e também dizem que foi aí que ele ensinou um pouco da arte que talvez sabia para Shiro e depois a Takeda. Depois de 86, Tonomo novamente chama Shiro, que chamava Shiro Hoshina até então, e pede para que ele mude novamente, né, seja readotado por ele mesmo, mas que ele fizesse renascer a linhagem como se fosse renascer a linhagem da família Saigo, que Tonomo tinha revivido, né? Saigo era uma linhagem que era bem conhecida no Japão, era uma bem ilustre lá na época. Então, com essa missão de reviver essa linhagem, Shiro é adotado aí por Tonomo de novo dentro da linhagem Saigo, e aí sim ele se torna Shiro Saigo. Alguns dizem, você já deve ter visto isso, que alguns dizem que Saigo era filho ilegítimo de Tonomo, porque tem até uma foto dos dois que eu já vi na internet aí, que é muito parecido realmente. Tonomo, assim como Saigo, é da estatura bem baixa, dizem que ele tinha 1,5 m, e a semelhança física é notável entre os dois. Então, o próprio filho de Takeda acredita aí que Saigo seja um filho ilegítimo de Tonomo, né? E não só um filho adotivo. Seria um filho ilegítimo que se tornou um filho legítimo? Isso. Mais ou menos isso, né? Isso. Nessa mesma época que Saigo vai para ser adotado por Tonomo na família Saigo, dizem que é a época que Tonomo estava ensinando Sokaku. E depois, mais tarde um pouco, foi quando, como eu disse, Saigo apresenta Sokaku a Jigoro Kano. Então, nesse meio tempo, em 86, aí, antes até dele ser adotado dentro da família Saigo, mas já sendo muito conhecido lá no Kodokan, foi quando começaram a ter os desafios aí, inclusive foi aquele desafio da polícia, né, que é muito famoso aí, da escola Totsuka Yoshinryu. Isso, no caso é o desafio, se não me engano, esse é o desafio na polícia de Tóquio, não é isso? Isso, é o grande torneio que teve lá em Tóquio, no qual Saigo participou e assim como Saigo, os outros Shitenos também participaram, e participaram alguns outros expoentes e alunos do Kodokan na época também. Aí, só para lembrar que o Saigo nessa época ele era quarto Dan, ele pulou o terceiro Dan. Né? Então, os dois, né, primeiros alunos que são chamados de Shiteno da Kodokan, eles pularam o terceiro Dan. E só uma coisa que eu acho interessante lembrar, né, que quando a gente contou a história do Tomita, né, o Tomita ele também trocou de nome, ele também foi adotado por uma outra família. A gente vê que isso é uma coisa bem comum no Japão nessa época, né? A gente pode ver que era um costume comum no Japão essa de adotarem outras famílias, mesmo depois de uma certa idade, né? E essa partida, esse grande torneio em 86, foi um divisor de águas assim pro judô, porque essa escola, Totsukaha Yoshinryu, era muito famosa na época. Inclusive, era a escola que tomava conta ali do Jujutsu. Era uma escola muito forte e era responsável até dar aulas lá para a polícia em Shiba, né? Que mais tarde tem um torneio lá também. Nessa disputa, em 86, que levaram o Shiteno e também outros alunos do Kodokan, Saigo teve uma partida contra Terushima Taro, da escola Totsuka. E Tomita, inclusive, tem um artigo intitulado Yamarashi e Saigo, que
aparece na edição de 1931 da revista Judô, que Tomita fala o seguinte: a última disputa foi entre Saigo, representando Kodokan, contra Terushima Taro, do Totsukaha Yoshinryu. Terushima teve o melhor no início da luta, fez várias tentativas de projeção em cima de Saigo, que era muito menor que ele, cerca de 10 centímetros, e também, consequentemente, mais leve, mas, no entanto, o Saigo sempre estava caindo de pé. E dizem, né, abrindo um parênteses aqui, que Saigo tinha o apelido de gato e também de pés ou dedos de polvo. Gato que dizem que ele observava cuidadosamente os movimentos que o gato fazia para sempre pousar de pé, sempre cair de pé. Mesmo quando tivesse sido jogado no ar ou caindo de algum lugar. Tem uma lenda aí, né, que falam que Saigo treinava pulando de lugares mais altos para ter essa firmeza. E essa de pé de polvo, o dedo de polvo, é porque dizem que aonde ele colocava o pé grudava. Então, era um dos dois codinomes de Saigo. Voltando aqui na luta, durante a luta que se decorreu aí entre Terushima e Saigo, depois que Terushima cansou, tentou aplicar várias vezes, já estava mais cansado, Saigo aplicou sem parar a técnica devastadora aí que foi imortalizada como Yamarashi e conseguiu assim projetar Terushima e ganhar a vitória. A reputação aí do Kodokan depois dessa vitória contra a Totsukaha cresceu bastante. Foi um divisor de águas porque o Kodokan começou a ter notoriedade sem parar depois desses desafios. É engraçado que existe uma grande discussão sobre como era esse Yamarashi do Shiro Saigo, né? Porque Isso. dizem que o Yamarashi que existe em livros e tal é diferente. Existe aparentemente uma técnica do Daitoryu que chama-se Yamarashi, e aí existem pessoas que fazem essa correlação dessa teoria de que ele havia aprendido Daitoryu anteriormente a entrar na Kodokan com essa técnica de Yamarashi. Mas enfim, existe todo é curioso que existe todo um estudo, assim, muita discussão só com relação a essa técnica do Yamarashi do Shiro Saigo. Sim, é uma técnica que é bastante mística entre aspas, porque assim como Tomita mesmo falou depois que Saigo acaba falecendo, Tomita fala sem Yamarashi antes de Saigo, sem Yamarashi depois de Saigo. Dizem que essa técnica, como você disse, tem uma discussão porque não sabem ao certo como era feita. A gente tem aí registros, né, até do livro de Yokoyama que mostra lá atrás de como era a aplicação do Yamarashi. Mas dizem, por outro lado, que Saigo sempre adaptava o Yamarashi de acordo com o que tinha em frente dele. Então, se um oponente mais pesado, um oponente da mesma estatura, se o oponente tinha os braços mais longos, de acordo com a situação, ele adaptava o Yamarashi e sempre conseguia jogar com bastante brutalidade, diziam, que era um golpe muito forte. Então, mesmo que tenhamos hoje um exemplo do Yamarashi, a gente nunca vai saber aí se realmente é como o Saigo aplicava. É uma discussão bastante interessante, inclusive, esse Yamarashi. 2 anos antes eu ia comentar, acabei pulando para de 86, em 84, dizem que 3 lutadores da Yoshinryu, chamados Matsugoro Okuda, Daihachi Ichikawa e Morikichi Otaki, foram até o Kodokan para desafiar os membros lá. É como você disse, aquela prática, né? Os alunos em outro dojo para desafiar formalmente os alunos da outra escola. Kano, nesse dia, estava fora, não estava presente no Kodokan, então estavam presentes os Shitenô e eles decidiram aceitar o desafio. Derrotaram, né, sem mais problemas, os alunos da escola Yoshin, só que Saigo foi quem foi responsável por lutar com o Okuda e jogou Okuda várias vezes com o Yamarashi. E a última vez que Saigo consegue projetar o Okuda sofre uma concussão, né? Dizem que ele acaba desmaiando e aí ele tem que ser reanimado dentro do Kodokan e ser levado para fora, porque a queda foi muito, muito seca, né? Muito brutal. Kano fica sabendo desse episódio, não fica nada feliz, até porque ele era contra, né, esse tipo de desafio, e principalmente quando ele não estava presente. Mas, por outro lado, ele achou interessante porque acabou elevando de novo
a notoriedade do Kodokan no Japão. Existe uma coisa interessante sobre esse desafio especificamente, que o texto que eu encontrei falando sobre ele diz que ele ocorreu em 1884 e diz que além de Saigo estava na Kodokan o Tomita e o Yokoyama, né? Isso. Só que o Yokoyama ele entra na Kodokan em 1886 dessa forma. Ele chega a Kodokan para fazer um dojo Yaburi, ele era um praticante de Tenjin Shinryu e outros estilos. E ele enfrenta Shiro Saigo, perde, e aí a partir de então ele passa a fazer parte da Kodokan. Então, se essas duas datas são reais, não deveria ser Yokoyama que estaria lá em 84, mas possivelmente o Yamashita que entrou na Kodokan em 84. Mas Sim, como eu não encontrei tanta informação sobre isso, eu não tive como saber. a gente vê que às vezes tem bastante essa confusão entre os nomes, mas essa história do Yokoyama que chegou a ir até o Kodokan e lutar contra Saigo é uma história interessante, curta, né? Mas interessante, que Saigo ganha de Yokoyama e Yokoyama já vinha de outras escolas de Jujutsu, né? Já provinha de outros estilos e dizem que Yokoyama tinha se Saigo era como uma espada, era afiado como uma espada, e Yokoyama era bruto como um Tetsubo, né? Dizem que como se fosse se Saigo era a espada japonesa, Yokoyama era uma espada inglesa, como se fosse isso, que era os movimentos bem mais brutos. Então a gente vê que mesmo o Saigo sendo menor e mais leve que o Yokoyama, acaba ganhando. Isso é um ponto muito importante para Saigo. E depois dessa que eu citei de 86, que foi algo que elevou muito o Kodokan, a gente tem um segundo torneio, né, que foi em 88, que foi inspecionado pelo inspetor-chefe da polícia, Mishima, e de novo Saigo lutou e os outros titanos lutaram também, e nesse específico dizem que Saigo conseguiu bloquear os ataques de Terushima novamente. E uma das táticas que Saigo usou foi deixar que seu oponente cansasse, entrasse e consequentemente gastasse o seu cardio, né, entre aspas, e depois ele entrou de novo executando o Yamarashi. E então Kano, que estava presente, recebeu um elogio do mestre da escola rival, que era Hidemi Totsuka, falando que Saigo realmente era um gênio, né? E Kano ficou muito lisonjeado com esse elogio vindo do mestre da escola rival. Depois disso, dessa vitória que teve em 86, depois 88, o governador da província de Chiba viajou até o Kodokan para assistir uma palestra sobre métodos de judô, sobre como o judô era para ser treinado, etc. E foi acompanhado pelos principais expoentes da escola Totsuka. Entre eles estava Hidemi Totsuka, que era um dos detentores, e Teisuke Nishimura. E nessa palestra no Kodokan que o governador foi, Saigo fez uma demonstração de Randori, né? Randori. E Totsuka novamente elogiou Saigo, chamando Saigo de gênio, né? Utilizando a palavra de gênio, que deixou Saigo também, isso elevou a notoriedade de Saigo e também a notoriedade do Kodokan a outro nível, né? Essa inclusive, essa disputa travada, a última em 88 na polícia, foi a que o Kodokan, se eu não me engano, venceu 13 lutas, empatou 2, né? Foram 15 disputas ao total, e foi aonde o Kodokan passou a ser a matéria-chave da arte marcial que passou a ser ensinado para a polícia, né? No Judô Kodokan. Então a gente vê que é de grande importância essa vitória aí, que tanto o Shitenoi quanto os outros que na época estudavam no Kodokan fizeram parte. Saigo então acaba sendo realmente um as no Kodokan, e após um tempo ele acaba que não para, como eu disse lá no início, o Saigo tinha um comportamento meio complicado, ele era muito estourado, então sempre
estava querendo ou não se envolvendo em disputas, em desafios ou em brigas, e Kano não apoiava isso de forma alguma. Então, em uma dessas brigas aí, em 1890, Saigo é convidado a se deixar o Kodokan, porque acabou que se envolveu em uma briga de rua, e segundo fontes aí da época, Saigo estava meio bêbado, dizem, e acabou se envolvendo em uma briga com o Sumotori, e quando jogou o Sumotori acabou mordendo a perna de Saigo, é o que dizem, e o pessoal que estava com o Saigo acabou entrando no meio, e o pessoal que estava também do lado do Sumotori acabou entrando no meio, e chegaram policiais, e aí virou uma briga generalizada, e que Saigo acabou sendo preso, e foi até Kano que foi até a prisão para retirar Saigo de lá. Essa versão, existem algumas versões para essa história, né? Por que Saigo saiu da Kodokan. Mas tem algumas coisas interessantes desse ano, porque em 1888, como a gente sabe, nessa época, Tomita, como a gente falou num outro podcast, ele já estava dando aulas em outro local, né? Então ele tinha ido para Shizuoka, para ele abrir uma filial da Kodokan lá. Isso. Em 1888, Yamashita, que é o outro Shiteno que a gente vai falar em outro podcast, ele foi dar aula na Academia Naval em Etajima, de judô. Em algum momento, eu acredito, nesse período, Saigo deu aula na Universidade Imperial de Tóquio. Acontece que em 1889, Jigoro Kano viaja para fora do Japão. Ele vai como enviado do governo japonês, né, para a Europa, visita vários lugares. E quem fica responsável pelas aulas de judô da Kodokan é o Shiro Saigo, em 1889. Acontece que Jigoro Kano não retorna ao Japão até 1891. Então, nesse período de 89 até 91, Jigoro Kano não está no Japão. Então, caso ele tenha mandado Saigo embora da Kodokan, não foi pessoalmente, teria sido por carta, né? Isso. Caso tenha acontecido assim. Mas existem outras versões de que simplesmente Saigo resolveu ir embora da Kodokan. Simplesmente se desligou, porque afinal de contas, em 1890, ele ainda era o professor responsável quando o Jigoro Kano ainda não está na Kodokan. Então acaba criando uma necessidade de alguém assumir o posto dele. Mas o que dá para ver é que ali em 1890 ele vai fazer várias coisas, se ligar a algumas organizações revolucionárias, algumas coisas desse tipo, né? E a gente vê que só mais tarde ele volta, tem algum tipo de informação dele voltar a dar aulas de judô, quando, se não me engano, ele volta para Sugawa, né? Onde ele morou, e aí ele abre um dojo em 1892. Né? E aí começa a ter uma certa sequência dele abrindo o dojo, ou então dando aula em escolas e tal. Isso. Depois dessa suposta expulsão, né? Ele, como você disse, ele vai para Tsugawa e abre o dojo na cidade natal. E em 1894, dizem que ele teve uma passagem por Sendai e ficou lá por quase um ano, servindo como instrutor-chefe no clube de judô da Escola Superior de Sendai, né? E em 1896 ele atuou como instrutor-chefe também na Escola Superior de Chikuma. Inclusive, antes de falar desse suposto sumiço de Saigo depois desses anos, teve também uma história antes disso que Saigo teve um desafio por parte de Sano, que dizem na época que era um grande também Jujutsu Kada Totsuka Yoshinryu, e dizem que esse Sano era capaz de dobrar a barra de ferro com as mãos e também quebrar tábuas grossas, né? Que a gente vê que é um costume de algumas artes marciais. E além de ser bem mais pesado, cerca de 20, 30 quilos mais pesado que Saigo foi capaz aí de ganhar mais uma vez com o seu Yamarashi e o Sano, né? Então, mais uma vez ganhando e mostrando a superioridade contra a escola Totsuka. Voltando aqui depois desses anos que Saigo é visto como instrutor-chefe, né, nessas escolas, nos 6 anos seguintes não se tem notícia de Saigo. Dizem que ele sumiu. Inclusive, o pessoal que defende que ele aprendeu Daitoryu fala que isso é uma
uma tradição da Daitoryu que o pessoal que pratica geralmente some por um tempo. E Saigo não foi diferente, acabou sumindo e provavelmente ao tempo que ele passou a viajar aí pela Ásia, né? A gente sabe que tem notícia dele na China, né? E como tem notícia dele na China e como editor-chefe de um jornal, depois em Nagasaki em 1902. Então, ele parece ficar viajando nesse meio tempo. É meio nebuloso, né? Mais uma vez, esse pós, depois que ele sai como instrutor dessas escolas, o que ele faz, né? Ele teria se voluntariado para uma organização que era o Tairiku Ronin, né? Antes assim, nessa época aí que eu não sei se antes, mas nessa época aí que ele estava com essa coisa de dar aula nessas escolas e tal. E aí depois quando ele some, tem esse hiato aí, né, em que ele está em alguns lugares e tal. Inclusive tem uma foto dele com o Sun Yat-sen, que era um político, que chegou a ser presidente da China depois da Revolução. E tem uma foto deles dois em Nagasaki em 1913, né? Então dá essa impressão de que essa ligação que ele teve com o Tairiku Ronin lá no início foi evoluindo para alguma coisa talvez mais séria, né? Sim, sim. Essa passagem dele também é bem notável e que se teve aí dentro da passagem dele dentro desse grupo Tairiku Ronin é bem extenso, né? Um assunto também interessante, mas para outra oportunidade. Voltando aí, depois quando o Saigo é visto em Nagasaki, dizem que ele passou a se dedicar ao Kyudo, que é a arte do arco e flecha, né, no Japão, e passou a treinar em Nagasaki com o mestre de Kyudo, se dedicar ao Kyudo. Dizem que ele era muito bom também nessa arte, então alguns, novamente, retomam dizer que isso é porque ele tinha aprendido em Aizu Wakamatsu quando era novo, as artes militares, e outros dizem que é apenas porque ele era realmente muito tinha um dom, né, para coisa. Além disso, ele se tornou o primeiro treinador do clube de natação de Nagasaki. Então, como ele foi muito tempo operou balsas, né, com sua família lá na sua infância, então ele naturalmente aprendeu com certeza a ser um bom nadador. Tem o pessoal também que lembra falando, mas olha, o natação fazia parte do currículo samurai, novamente a arte aí de Aizu Wakamatsu, as artes lá do clã, etc. E sempre vai ter essa discussão do que ele aprendeu ou não e onde, mas o fato é que ele passou a ensinar. Mesmo mais velho, né, nunca parou de se envolver em desafios e tudo mais. A gente tem histórias dele sempre acabando se envolvendo em brigas aí com um grupo de pessoas que faziam bagunça aí nas ruas, ou pessoas que iam pra rua pra brigar, e dizem sempre que Saigo estava sempre, hora ou outra, dando um jeito nesse pessoal. Algumas pessoas dizem que Saigo também não se dava muito bem com estrangeiros, né? Apesar de Kano ter muitos alunos estrangeiros e tudo mais, tem muita gente que fala que Saigo não gostava muito dos ocidentais. Então, tem algumas passagens que contam também sobre desafios e brigas aí de Saigo com alguns ocidentais, americanos e ingleses que tinham viajado ao Japão. Tem uma história que eu não consegui ver a procedência dela, não sei se é uma história real, eu não sei se você chegou a ver, que um certo dia em uma festa, estava ocorrendo uma festa em Nagasaki, e tinha de aparência um mestre que estava vendendo um livro sobre o judô, né? Que era intitulado Os Segredos do Judô. E ele pedia a qualquer um ali que estava em meio ao pessoal da festa, prestando atenção na sua venda do livro, que pudessem ir lá e apreciar os segredos do judô por ele, né? Então esse mestre que escreveu o livro ia lá e mostrava alguma técnica, alguma coisa, a pessoa que se voluntariasse. Dizem aí que esse mestre, era bastante habilidoso e sempre que alguém vinha, ele conseguia a projeção, sempre tomando cuidado para não machucar ninguém, porque ele queria vender o livro, né? Mas sempre
projetando o pessoal, mostrando como era o judô, vendendo o seu peixe, né? A expressão popular aí. E de repente dizem que Saigo chega, já mais velho, nessa época ele já tinha uns 50 anos, e Saigo chega baixo, pequeno como era, e desafia esse professor. E aí o professor até esse professor acha graça da situação, que vendo o Saigo, né, bem pequeno, desafiando ele, e ele acaba que dá essa abertura para Saigo, e Saigo acaba jogando ele no chão bem rápido, e dizem aí que o pessoal que estava perto, que então Saigo pegou uma cópia do livro e saiu correndo, né? Eu não sei até onde essa história é verdade, se é apenas mais um mito. Se foi em Nagasaki, então foi lá pro final da vida dele, provavelmente. Isso, foi. Ele já tinha seus 50 e poucos anos aí, É porque nessa história. ele faleceu com 56 anos Isso. e, se não me engano, com 46 ele se casou com uma dona de um restaurante, né, ali pela região, que foi isso em 1912, se não me engano. Então ele ficou algum tempo, né, lá em Nagasaki. Né? Isso, é importante, bom que você lembrou, é importante ressaltar que ele casou com essa dona de restaurante, teve 2 filhos, né? Um casal, mas mesmo a gente vê que mesmo depois, geralmente o pessoal na época, quando casava, se acalmava, se dedicava mais ali à família e passava a exercer outras tarefas aí familiares, mas Saigo não, Saigo continuou dedicado às artes marciais. E depois desse episódio que ocorreu na Nagasaki contra que foi uma das últimas vezes que viram Saigo assim, em desafio público, o mestre reconheceu que Saigo era muito bom, inclusive. Saigo faz uma visita a Tóquio em 1919. E essa visita, ele é convidado, o Kano, né? Convida ele até sua casa e é a última vez, na verdade, uma das últimas vezes, ou a última vez que Saigo acaba se encontrando com seus velhos amigos aí do judô, Kodokan e com Kano. E em 1922, Saigo acaba falecendo aos 56, como você disse, e Kano concede a Saigo postumamente o sexto Dan. No certificado, Kano escreve: dos muitos estudantes que tenho, a técnica de Saigo foi a melhor. Então a gente vê como o Saigo foi importante aí, né, para Kano e para o judô em si. Certamente alguma coisa aconteceu ali em 1890 que separou o Saigo da Kodokan, porque a gente vê que em 1889 a última graduação dele é o quinto Dan. E depois ele Isso. fica de 89 até ele falecer, né? 1922 ele falece e ele recebe esse sexto Dan em 1923, né? Isso. Então você vê que ele fica anos e anos sem receber nenhuma graduação. Então certamente alguma coisa aconteceu ali, nessa aí ali em 1890, né? Que Isso. meio que fez com que ele rompesse relações com a Kodokan. Sim, perfeito. E como depois dessa frase de Kano para Saigo e com todas nos compilados de entrevista que Kano fala que lembra com muita alegria dos tempos de Saigo e das disputas que levaram com o Kodokan, a gente vê que pode dizer com certeza que Saigo foi um cofundador aí do elemento técnico do Kodokan, né, do judô Kodokan. Sem dúvidas ele teve uma participação tremenda e talvez o judô não seria judô que foi e que a gente conhece se Saigo não tivesse passado lá pelo Kodokan. Realmente é um expoente e uma pessoa que com certeza merece ser lembrado pelos seus feitos e por quem foi. Como a gente falou no último podcast, né, o filho do Tomita ele escreveu um romance tratando sobre o início da Kodokan e tal. E como a gente falou, esse romance virou filmes, anime, enfim. E o personagem central, que se chama Sanshiro Sugata, ou Sugata Sanshiro, é baseado no Shiro Saigo, né? Tanto daí o nome Shiro de Sanshiro, né? Você tinha comentado comigo que você viu o filme, não é isso? Isso. Alguma coisa do filme que te lembra aí a história do Shiro Saigo que a gente está discutindo aqui agora? No filme, a gente vê que é bem romantizado, né? Inclusive, ele bota alguns elementos como o Saigo se apaixonando por uma mulher que ele conhece ali na rua, nas ruas, né, etc. Mas o que o filme mostra que a gente consegue traçar uma linha bem próxima do Saigo era os desafios
que todo momento do filme mostra o Saigo em algum desafio, mesmo que em outros dojos ou na rua. E outra coisa que a gente pode notar de característica do Saigo no filme, que é bem notável, é a técnica, né, do Yamarashi, que eles batem bem na tecla do Yamarashi no filme. Então, a técnica é muito forte e as centenas aí de desafios de Saigo. Tem umas coisas que eu vi que me lembram de alguma diferença, por exemplo, no início do filme, quando aparece ele conhecendo o Jigoro Kano, que se não me engano chama Shungoro Yano, né, na história. Na verdade, no filme, o Sanshiro Sugata ele é como se ele fizesse parte de um dojo de Jujutsu, e aí esses caras do dojo de Jujutsu, eles não gostam de Jigoro Kano, e eles vão lá à desforra, né? Eles descobrem que Jigoro Kano tá por ali, ou quer dizer, no caso, né, o Yano do filme tá ali, e eles vão lá enfrentar, e o Yano joga eles no rio, arremessa os caras pra lá e pra cá, e aí o Sanshiro ele fica impressionado com aquilo e resolve virar um aluno, né, do mestre. O que não faz correlação com a vida real, em que Kano conhecia o professor do Shiro Saigo, né? E tem também uma coisa interessante no filme, principalmente, e no livro também tem. Acho que você vai lembrar que o Sanshiro ele é um cara bem difícil do Yano lidar, né? Então ele bota ele para ficar no lago que tem do lado do dojo, para ele aprender e não sei o que é tá provavelmente representando muito essa dificuldade que o Jigoro Kano tinha no início de lidar com o Shiro Saigo. Né? Isso, realmente essa parte é uma parte que a gente lembra bastante do filme do Lago. Inclusive, a gente vê como que o filme acaba passando pra gente, talvez de maneira meio que implícita, né? Mas que quem conhece consegue interpretar da forma correta o filme, vendo toda essa história de Saigo. Então, obrigado a todos por terem ouvido mais um Budocast. A gente segue falando no futuro sobre os outros integrantes do Shiteno, da Kodokan. Não esqueça de se inscrever na página do Budocast no Instagram. Obrigado mais uma vez, Gustavo, por ter participado aí do Budocast. Eu que agradeço a oportunidade e aos ouvintes aí. Então, obrigado a todos e até a próxima.